Deus, graça e paz, povo que vai morar no céu. Bom dia a todos. Glória a Deus. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Amém. Nós vamos ter um momento de honrar ao Senhor com as nossas ofertas neste lugar. Os diáconos vão estar aí já passando para recolher a sua oferta. Você que tem uma oferta física em dinheiro para entregar ao Senhor, esse é o momento. Você que vai fazer uma transferência eletrônica, atrás da cadeira do seu irmão aí tem o QR Code, tem a chave Pix, para você compartilhar e participar das ofertas do Senhor neste lugar. Amém? Enquanto os diáconos estão passando aí para recolher a oferta, eu quero dar um recado para você. No próximo final de semana, no próximo domingo, nós teremos aqui neste lugar o nosso café com o próximo. O que é esse café com o próximo, pastor? É onde você convida o seu próximo a estar conosco para tomar um café. Amém? Então você tem aí basicamente 7 dias para dizer para o seu próximo que no próximo domingo nós estaremos aqui a partir das 8:30 da manhã para um café. E ele é o seu convidado e o meu convidado. Glória a Deus. Amém? Eu estou convidando você para um café. Você vai falar não para o pastor? Eu estarei aqui para tomar um café contigo e com o teu próximo. E vai ser bênção. Pode vir de barriga vazia, porque vai estar tudo pronto aqui neste lugar para você desfrutar daquilo que vai ser preparado. Amém? A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito e tem os seus efeitos. Sim ou não? Tem alguém que ora aqui neste lugar? Sexta-feira é a última sexta-feira do mês de fevereiro. E esse ano de 2026, nós estamos nos reunindo aqui, com todos aqueles que têm uma conexão, que estão na frente de uma conexão, para ter um tempo de oração. E a igreja também está convidada a estar vindo conosco a orar. Que horário que é, pastor? É a partir das 19 horas. Então é das 19 horas até as 21 horas. A gente faz 2 horas de oração. Qual o propósito da oração, pastor? Nós oramos agradecendo ao Senhor pelo que Ele nos proporcionou no mês de fevereiro, por ter nos guardado, por tudo que vivemos no mês de fevereiro, e já declarando aquilo que o Senhor pode fazer no mês de março, a proteção, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós estaremos aqui todas as sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, tendo um tempo de oração, e você pode vir. Glória a Deus. Sexta-feira às 19 horas estaremos aqui. Quando é 21 horas a oração se encerra. Amém, queridos? Dia 6, dia 7 e dia 8 de março nós temos o nosso encontro frente a frente com Deus. E você que ainda não foi, você pode ir. É só procurar a pastora Érica que está aqui. Fica de pé, pastora Érica. Quem não conhece, essa é a pastora Érica, a minha esposa. Feliz é ela que tem um marido como eu. Pastora Érica, pode me procurar, pode procurar alguém aí que está na frente de uma conexão, ou qualquer um da igreja, os diáconos, os intercessores, fala: eu quero uma ficha, que eu quero ir para o encontro.
Ah, pastor, eu já fui para o encontro, mas quero de novo. Seja muito bem-vindo. Se você sentir no coração, seja muito bem-vindo. Pastor, já fui para o encontro, quero ir trabalhar. Já não dá mais tempo, porque a gente já está orando. Já faz aí praticamente umas 3 semanas, vai ser agora, a partir de amanhã. Então, sinto muito. No próximo você se programe e venha estar conosco. Glória a Deus. Terça-feira nós teremos aqui culto de mulheres. Quer ver como é que faz, mulheres? Vou ensinar vocês. Homens, mostre para ela. Terça-feira nós teremos aqui culto de mulheres. Agora vocês aprenderam. Terça-feira nós teremos aqui culto de mulheres. O que seria da vida dessas mulheres sem nós homens? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de João, capítulo 8. João 8, 31. João 8, 31. João 8, capítulo 31. Quem achou, diga assim: eu achei, pastor. Quem não achou, vamos esperar mais um pouquinho. João 8, 31. Glória a Deus. Querido, se você não tem uma Bíblia, eu quero incentivar você. Por mais que hoje a gente tem Bíblia na forma digital, compre uma Bíblia. Crie o hábito de folhear ela. Crie o hábito de ler ela todos os dias. Ela é o alimento dos céus para a sua vida. Mas pior que ter uma Bíblia é não abrir nem ela, ou deixar ela só aberta lá na sua casa. Crie o hábito de lê-la, mesmo que seja na forma digital. A palavra diz assim, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Agora eu quero que você vá lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Amém? Só até aí. Queria que você levantasse a sua mão, orasse pela minha vida. Diga assim: Senhor, abençoa o pastor César no seu físico,
e no seu emocional. Que o Espírito Santo de Deus, que está sobre este lugar, que habita em mim e habita nele, possa ser uma voz dos céus ao meu coração. Que o Senhor possa, nessa manhã, nos ensinar, nos corrigir e nos mostrar como devemos proceder e agir na tua presença ou fora deste lugar. Mas o que queremos é verdadeiramente entender e ser instruído pela sua palavra. Glória a Deus. Já faz dias que eu tenho essa palavra no meu coração e tenho meditado nela. E hoje eu creio que seja uma manhã propícia para a gente falar sobre isso. Se a gente voltar um pouco na palavra, em Gênesis capítulo 3, a gente pode enxergar naquele lugar que sempre houve da parte de Deus o desejo de nos proteger. E hoje também existe da parte de Deus o desejo de nos proteger. Porque quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, no jardim, Ele deu uma fala. E a fala que Deus disse era: daquele fruto vocês não podem comer. Você pode ver, você pode admirar, você pode até desejar, mas você não pode comer. E porque Deus disse isso, Deus estava nos protegendo. Deus queria nos proteger, e Deus ainda deseja nos proteger. E houve uma influência naquele lugar, aonde todo mundo já sabe que a serpente induziu a mulher, e ela comeu do fruto, dizendo que ela não morreria, mas que seria como Deus, conhecedoras do bem e do... E ela comeu do fruto. E a partir daquele momento, a proteção que vinha da parte de Deus para a vida do homem, não que ela deixou de existir, mas a forma como Deus queria que ela existisse, a forma como Deus estabeleceu que fosse, deixou de ser, pela uma desobediência. Você imagina, se foi difícil, e se é difícil para o homem ouvir a Deus, quem mais ele vai ouvir? Quem mais ele vai ouvir? É por isso que a gente tem que ter sensibilidade de ouvir a Deus. Porque se Eva tivesse ficado com a palavra de Deus, ouvido a Deus, ela não tinha dado voz à serpente. E hoje isso acontece no nosso meio. As pessoas não ouvem a Deus, mas ouvem aquilo que lhe agrada. E o que agradava a Eva naquele momento é que ela não morreria, mas seria conhecedor do bem e do mal. A visitação de Deus naquele tempo ainda foi pouco para cercar aquele povo do cuidado de Deus e viver uma obediência genuína, verdadeira. Você imagina nesse tempo? Deus ainda continua falando comigo e continua falando com você. Hoje nós vivemos num mundo onde nós somos bombardeados todos os dias de informação. Sim ou não? Todos os dias nós somos bombardeados com informação. E o problema de receber essas informações é que a gente precisa discernir o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo e o que está chegando ao nosso coração. Qual é a verdade que está permeando? E hoje
é uma luta constante, é uma luta diária sobre tudo isso que é propagado e que chega até os nossos ouvidos, chega até os nossos olhos. A gente vê notícia, a gente vê rede social, a gente vê de tudo. Hoje essa IA que está por aí, está trazendo informação, umas informações distorcidas do que é e do que não é, do que pode e o que não pode. Mas nem tudo é verdade, nem tudo é uma realidade. Parece que eu e você hoje, nós precisamos nos tornar especialistas naquilo que nós não somos. De tanta coisa que tem acontecido e vem acontecer. Olha, eu preciso entender isso daqui. Nós que trabalhamos no meio judiciário, nós já estamos preocupados com aquilo que nós vamos receber das pessoas, se é informação verídica, se é verdadeira, ou se a gente pode se apoiar naquilo. Porque é tanta coisa, e tanta informação, é um bombardeio de sugestões de inverdade, que a gente precisa ser especialista. E como que faz isso? E para aqueles que querem usar essa ferramenta para um propósito diferente do que seja o verdadeiro, está nadando de uma forma que, gente do céu. Por quê? Porque desde o princípio foi estabelecido a diferenciação entre duas coisas: o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é falso. E o que tem acontecido, pastor? O que tem acontecido que hoje tudo isso que está acontecendo no mundo está gerando nas pessoas uma ansiedade, está gerando nas pessoas uma desconfiança. Ficou difícil para as pessoas confiarem umas nas outras. Ficou difícil para as pessoas entenderem aquilo que é real e aquilo que não é real, aquilo que pode prevalecer e aquilo que não pode prevalecer. E aí, queridos, se a gente não tiver discernimento, a gente fica preso em ciclos, em pensamentos, comportamentos que não vão nos trazer de forma nenhuma paz. Mas eu quero dizer para você que, diante de tudo isso que eu introduzi para vocês, que é uma verdade do que eu disse, e essa verdade a gente está preocupado como ela será amanhã, que influência ela vai ter na vida dos nossos jovens amanhã, o que eles vão se tornar no dia de amanhã. Existem pessoas aqui que já têm uma idade um pouco mais avançada, têm uma visão com relação ao Evangelho, com relação ao mundo, já viram. A gente nunca viu de tudo, né, queridos? Como que a gente é surpreendido por cada coisa. Parece que a gente olha e fala assim: não acredito, eu achei que eu tinha visto de tudo. Aí a gente se engana e fala assim: nossa, eu não vi de tudo mesmo. E aí a gente fica preocupado com esses adolescentes, com esses jovens, ou aqueles que ainda não estão com a sua certeza firmada, o que vai permear na vida deles. Mas existe uma verdade e um princípio que ele é imutável: a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é imutável. E por quê, pastor? Porque é uma verdade que não se curva a nada, uma verdade que não se muda pela circunstância, uma verdade que não se muda pela situação, uma verdade que não se muda pelo modismo.
uma verdade que não se muda pela aparência, é uma verdade que não se transforma por uma voz, por uma fala, é uma verdade imutável da parte de Deus. E essa é a verdade que ela deve permear e prevalecer na minha vida. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que liberta de todas as amarras e de qualquer situação que queira tirar a autenticidade de Deus da minha vida. E quando eu estou nessa verdade, e quando eu entendo essa verdade, e quando eu busco todos os dias essa verdade, eu vou conseguir pelo menos desconfiar de certas coisas. Por mais que eu não consiga discernir, querido, da forma como nós estamos vivendo hoje, certas coisas, do que é e do que não é, eu vou poder me atentar com os olhos espirituais e parar assim: epa, tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não está dentro da realidade. E foi dessa verdade que Jesus falou aqui em João capítulo 8, versículo 32, há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou de uma verdade, e é dessa verdade que Jesus estava falando. Então quer dizer que Jesus, da mesma forma que Deus, Ele vem nos mostrando um caminho. Sim ou não? Vocês estão comigo? Então quer dizer que Jesus, Ele vem nos mostrando um caminho, e quer dizer que esse caminho ainda continua sendo o mesmo caminho, e sendo a mesma verdade que Deus estabeleceu no jardim do Éden. Sim ou não? Então quer dizer que hoje a gente vive uma militância entre o bem e o mal. A gente vive uma guerra entre o bem e o mal. A gente vive uma luta entre o bem e o mal. E é por isso que isso sempre existiu, e sempre Deus quis nos proteger. Pastor, mas Deus não nos protege hoje? Deus nos protege quando eu deixo Deus me proteger. Porque eu também posso escolher em qual lado eu vou estar, em qual direção eu vou tomar, e qual caminho eu vou seguir. Porque desde aquele momento em que Eva fez o que fez, e por culpa do homem também, a gente às vezes até brinca, falando que o homem não cuidou da mulher, que a mulher que se perdeu do homem, mas na verdade a culpa também foi do homem, que se tivesse perto dela naquele momento, seria 2 contra 1. E é por isso que eu digo sempre: não esteja perto, ande junto, seja uma voz alinhada, seja um propósito alinhado. E hoje a verdade que eu preciso estar disponível para todos nós, cabe a mim decidir. Cabe a mim saber em qual delas eu vou estar. E por quê, pastor? Porque é uma decisão somente sua. Porque a verdade, ela se apresenta para mim e se apresenta para você todos os dias, e ela é atraente, e ela é agradável. E o mal se apresenta para mim, se apresenta para você de forma atraente, também é agradável. Mas a verdade de Deus é muito mais atraente
e imutável. Mas a mentira, que é o mal, que é atraente também, ela não perpetua, porque uma mentira não perpetua. Ela pode até durar certo tempo, mas vai chegar no momento em que aquilo vai se desfalecer, e ela só é atraente, nada mais. E é por isso que a gente precisa discernir essa verdade do engano. Por quê, pastor? Porque o engano que o diabo proporciona para a minha vida, pode ter certeza que um dia ele vai ser desfavorável. Ela vai se tornar desfavorável. Ela pode até por um período, por um tempo, levar você a viver algumas alegrias, mas vai chegar um momento em que ela vai se tornar desfavorável para você. E às vezes a gente esquece que o mesmo desejo de Satanás, do jardim do Éden, ele continua sendo atribuído, sendo proporcionado, né, e sendo validado para os dias de hoje. E a gente esquece de ver que ele ainda continua sendo uma ferramenta eficaz na mão dele, para falar aos meus ouvidos, para falar aos meus olhos, e para usar até a vida do meu irmão, para me levar a viver um engano fora da direção do Deus. Mas isso não acontece aqui. Não, lá na família Herdeiros do Reino, ele não tem adversário. Ele só tem adversário lá fora. Não, querido, é aqui dentro. É as pessoas que estão aqui dentro. É as pessoas que querem se firmar na verdade. É as pessoas que querem voltar os olhos, né, para a verdade, e se sair do engano, que vão ser mais atacadas, que vão ser mais confrontadas, que vão ser mais desejáveis. Porque quando você está jogado ao lamaçal, quando você está no mundo, quando você está na mentira, quando você está no engano, você está no lugar que Ele queria que você estivesse. Você está vivendo o que Ele gostaria que você vivesse. Mas quando você decide elevar os seus olhos, quando você decide mudar o seu coração, quando você decide fazer uma transição da tua vida, de todos os sentidos, e que você busca uma realidade que é a realidade de Deus para você, você começa todos os dias a ser confrontado por aquilo que não é de Deus, para que você volte a percorrer um caminho que não é o caminho que Deus quer que você percorra. E é uma mentira do inferno que vem sobre a sua vida, destituindo uma verdade que é imutável, a verdade de Deus. Vocês estão comigo? E a gente se esquece de uma coisa, que isso não vem sobre a nossa vida de uma forma bruta, repulsiva. Não. Isso vem sobre a nossa vida de uma forma agradável aos nossos olhos, de uma forma agradável aos nossos ouvidos, que a gente para se atentar àquilo, que a gente para se dispersar diante daquela situação, mas na verdade é um engano. Então, isso nos mostra que aquela situação, e mostra para você que aquela situação ela vem disfarçada. E ela vem disfarçada, e ela vem nos seduzindo. Vocês estão me entendendo?
ela vem disfarçada e vem nos seduzindo. E é o primeiro momento, querido, a gente fala: meu Deus, como que eu não pude ver desse jeito? Como que eu não pude entender dessa forma? Mas se Eva, dentro do jardim do Éden, tivesse parado um pouquinho para pensar diante da sedução imposta para ela, e dito assim: ei, na viração do dia, nós vamos receber o pastor, e a hora que a gente receber o pastor, a gente vai ter um tempo, porque eu prefiro ouvir a voz do pastor do que ouvir a sua voz, mas se o pastor me autorizar, eu estou dentro. Vamos esperar até o final da viração do dia para ouvir o pastor? Se ela tivesse parado, porque às vezes o que acontece? Escuta aqui que eu quero dizer para você. Às vezes a gente tem que parar diante da situação, à primeira vista, que é boa, é desejável, é sedutora, parar e dizer assim: opa, vamos avaliar tudo isso, vamos olhar para tudo isso que está sendo oferecido, para tudo isso que está sendo me mostrado, e ver se tem participação de Deus. Porque se tiver participação de Deus nessa situação, existe uma verdade. Mas se não tiver participação de Deus, existe uma mentira. Queridos, escuta aqui, que eu vou dizer para você. Mais vale pagar um preço alto dentro da verdade, do que pagar um preço alto fora da verdade. Porque o preço que eu pago alto dentro da verdade me respalda em Deus, mas o preço que eu pago alto fora da verdade não me respalda em Deus. Vocês estão comigo? Então a gente é enganado, como Eva foi enganado, que nós vamos ser revestidos de poder, que existe algo além da ponte, algo além do viaduto, algo além da estrada, algo do outro lado do caminho, que a primeiro momento parece verdadeiramente desejável, mas se a gente parar um pouquinho para avaliar, para analisar, a gente vai olhar para aquilo e dizer assim: nem tudo é o que verdadeiramente é. É o que ocorre conosco hoje, é o que ocorre comigo e com você hoje. Sabe, o engano e a mentira de Satanás nos promete coisas, mas o que ele nos promete, ele nos dá, ou às vezes até nos dá, é passageiro e momentâneo, e não tem uma duração. Por quê? Porque a palavra que é de Deus, a verdade que é de Deus, ela é permanente, perpetua, mas a mentira do inferno não é permanente, ela é passageira. Por quê? Porque não é uma verdade. Então é um sucesso que se torna em insucesso. Uma hora ela vai ser desvencilhada. Aí a gente fala assim, a gente ouve, ou a gente fala assim também: nossa, mas como eu estou em paz. Nossa, existe uma paz. Mas tem paz, querido, que é na nossa vida, que é superficial. E essa paz superficial, ela não tem nada a ver com Deus. Porque a paz verdadeira, ela é diferente dessa paz superficial.
E a gente tem que se atentar por esses dias, para esse tempo, de tudo aquilo que a gente está vendo, de tudo aquilo que a gente está ouvindo, e que estão permeando aos nossos olhos. Porque é tudo superficial. E se você não conseguir discernir aquilo que não é superficial do superficial, você só vai ter paz superficial. Ela não vai dar continuidade na tua vida. Ela não vai dar continuidade. E isso acaba sendo uma base até bem construída. Ela é bem construída. Ou você acha que para esse tempo de hoje a gente usa as mídias sociais para transmitir o Evangelho? Não sei se vocês sabem, mas a gente está no YouTube, a gente está aí no Instagram, a gente está no Facebook. Quantos aqui sabem? A gente usa essas ferramentas para falar do Evangelho. E a gente se baseia nisso hoje, porque é uma ferramenta, um instrumento que Deus também colocou à disposição do reino. Mas do mesmo jeito que Deus colocou ele à disposição do reino, o inferno também sabe que ele pode usar ele para desconstituir uma verdade do reino. Ou você, quando está lá, eu não sei como é que chama aquela passagem que você fica só dedilhando e vai subindo, tem uma fala para aquilo, né? Como que é? Fit, quando você está lá e vai, de repente aparece algo lá que te interessou e te saltou os olhos, mas aparece só coisa boa? Não aparece. Você pode estar olhando o conteúdo que você quiser, vai aparecer coisa que vai chamar a sua atenção. E é engraçado que ele faz uma leitura, que aquilo chamou a sua atenção, e que você vai ser bombardeado daquilo ali por muitos e muitos tempos. Aquilo ele gostou. De repente você abre o Face, aquilo está aparecendo. Você abre o Instagram, aquilo está aparecendo. Você começa a folhear, aquilo está aparecendo. Por quê? Porque saltou os seus olhos. E olha a seriedade disso, querido. Olha a seriedade disso. Ele acaba controlando o seu desejo de navegar, e começa a apresentar para você somente aquilo que você deseja ver. Você nem percebe, mas ele acaba tirando de você o direito de ver coisas que só você queria ver, porque aquilo ali foi algo que no momento te chamou a atenção, por um instante. Então ele entendeu que aquilo ali foi agradável para você. Só foi interessante, mas foi um interesse momentâneo. Mas o interesse momentâneo para ele já é divulgação de te dar mais, te dar mais, te dar mais. Pare para pensar. Se você não discerne o engano da verdade, você vai recebendo o que não é verdade, e ele vai te dando mais, e ele vai te dando mais, e ele vai te dando mais, e ele vai te dando mais. E de repente, escute aqui, e de repente, sem você perceber, você saiu de algo que era necessário e começou a navegar e andar em algo desnecessário. E aquilo começa a ser introduzido em você, e aquilo começa a chamar a sua atenção. E a hora que você menos espera, aquilo começa a fazer parte da tua vida e começa a fazer parte da tua história. Não, pastor, não acontece. É mesmo? Será que é mesmo? Então começa a haver uma distorção da realidade e da verdade.
E o que isso traz para a minha vida, pastor? Traz para mim se eu tiver discernimento. Traz para mim se eu tiver discernimento, porque eu estou diante de homens e mulheres com discernimento aqui, sim ou não? Traz para mim discernimento, porque eu sei que a verdade de Deus, ela é imutável. Uma forma de ver tudo isso e trazer um filtro para certas coisas. Mas eu não estou falando, querido, somente da internet. Não estou falando somente da divulgação digital, porque eu tentei que tem pessoas aqui que não se importam e não ligam para isso. Mas também faz de você uma pessoa que pode trazer um filtro lá no seu trabalho, diante daquelas pessoas que criticam o que você vive, que critica a verdade que você buscou, que critica, né, o que você tem aprendido e que tem te respaldado em Deus. E você começa fazendo um filtro. Por quê? Porque você está introduzido dentro de um contexto que tem base. E esse contexto que tem base, que é a palavra de Deus dita através de Jesus em Romanos, em João 8, 32, 31, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nem tudo que nos é apresentado vai poder nos confundir. E é por isso que a gente não consegue mais ouvir certas coisas. E é por isso que a gente não consegue mais ler certas coisas. E é por isso que a gente não consegue mais se apegar a certas coisas. Por quê? Porque tudo isso se confronta com a verdade que é a palavra de Deus. E aí a gente se pergunta. A gente se pergunta. Eu me pergunto, você se pergunta? Isso está alinhado com a verdade, com a palavra de Deus ou não? E quando a gente começa a querer desfrutar daquilo que não é uma verdade, que é um engano, essas situações, elas são sempre destrutivas na nossa vida. Ela sempre vai nos levar, querido, a um lugar, a um caminho de destruição. Não, isso não vai acontecer comigo não. Só vai acontecer com fulano lá. Só vai acontecer na casa de Cicrano, de Beltrano. Todo traficante, ele acha que não vai ser preso. Todo ladrão, ele acha que não vai ser preso. Todo mentiroso, ele acredita na sua mentira como se fosse verdade. É destrutivo. Eu sei que já aconteceu com você. Você ouviu tanto um mentiroso, você teve certeza que ele é mentiroso, que chegou uma hora na tua vida que você parou de estar perto dele e discernir o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Porque você sabe que tudo que sai da boca dele não é verdade. Sim ou não? Ou só aconteceu comigo isso? Isso existe até hoje, pastor? Sim. E mentir é obra do inferno, não é obra de Deus. E mentira não prevalece. Ela é destrutiva na sua vida e é destrutiva na vida das pessoas. E tem gente que entra nessa rota, fora da verdade, que criam relacionamentos, até relacionamentos tóxicos, de tanta coisa que é liberada, e ela não consegue se desamarrar disso. Mas o pior de tudo isso é conheceres a verdade, e a verdade que liberta, e não estar nela, e ainda querer se basear na mentira que é destrutiva, vindo do inferno. Por quê? Por causa de coisas momentâneas, por causa de aceitação,
Porque tem gente que precisa de ter aceitação. E hoje a aceitação, ela está tão, como que eu posso dizer? Ela está tão introduzida no meio das pessoas, que elas precisam divulgar certas coisas nas redes sociais, e elas precisam receber curtidas. Como se aquilo ali definisse ela. Como se aquilo ali definisse a pessoa dela. Como se aquilo ali fosse algo sublime sobre a vida dela. Por quê? Porque é algo que vai ser instantâneo. Então essa liberdade que a gente olha e pensa que tem, é somente um engano. Sabe o que é mais triste de tudo isso? É olhar para a vida de algumas pessoas que está dentro dessa situação e dessa realidade, que não é uma realidade vinda da parte de Deus. E elas não conseguirem discernir que o que está trazendo sobre a vida dela é uma escravidão. Ela acaba se tornando escravo daquilo. E ela se torna tão escravo daquilo que ela não consegue, de forma alguma, se abrir de uma forma verdadeira, se abrir de uma forma genuína. E aí o que acontece? Ela vive vivendo a sua vida dentro dessa escravidão. Ela vive se alimentando dessas frustrações. Ela vive se alimentando dessas falsas esperanças. E aí tudo que você vai colocar e pôr para ela, e tudo que você vai expor para ela, ela não consegue de forma alguma se abrir para a verdade de Deus. Porque aquilo se tornou muito maior do que ela. Porque aquilo cresceu. Porque aquilo foi evoluindo. Você já tentou por um dia dizer assim: hoje eu não vou mexer no meu celular? Você já fez isso? Quantos aqui já fizeram isso? Você já parou para... Não, pastor, eu uso o meu celular para trabalho. Eu também uso. Mas às vezes eu faço isso. Sabe por quê? Porque eu não me tornei e não sou escravo disso. Então às vezes a gente precisa se colocar em um lugar e dizer quem é que manda. Qual é a verdade que está em você? E qual é a verdade que prevalece em você? E qual é a verdade que dita a sua vida e dita os seus caminhos? É por isso que a gente precisa analisar essas áreas da nossa vida que gera em nós frustração, que gera em nós tristeza. Por quê? Porque são momentos de pouca alegria e de muita tristeza. De pouca alegria, mas de muita frustração. Então a gente precisa ver se isso não é uma prisão na nossa vida. Então é provável que dentro desse contexto você está vivendo isso e você nunca parou para olhar para isso da forma que você deveria.
Você nunca parou para olhar para a vida do seu marido da forma que você deveria, e vice-versa. Você nunca parou para olhar para o contexto dos seus filhos e dizer assim: querido, hoje vai ser um dia aonde nós vamos ficar em casa. Fala para um adolescente de 15 anos isso daí, e nós não vamos mexer em celular nenhum, vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos ter um tempo de louvor, vamos ter um tempo com Deus, para ver o que é que acontece. Faça isso para tu ver. Ele se levanta contra você nesse tempo. Se levanta. Se levanta ou não se levanta, querido? Não, mas está tudo certo, pastor. Eu também acho que há tempo para todas as coisas. E tem que existir realmente tempo para todas as coisas. Então é provável que uma dessas coisas que você está vivendo, o que está acontecendo na tua vida, na sua casa, seja uma mentira e seja um engano, a qual você não conseguiu discernir ainda. Você não conseguiu discernir qual o caminho, e qual o caminho que é o caminho de Deus, e qual o caminho que é o caminho do engano. A honestidade. Escuta aqui, igreja, olha para mim. Eu quero dizer algo para você. A honestidade com você mesmo, a honestidade com você mesmo é o primeiro passo para você viver a sua libertação. A honestidade com você mesmo é o primeiro passo para você viver a sua libertação. Não é que ela não existe, é que eu preciso ser honesto comigo mesmo em áreas da minha vida que eu não sou. Porque a gente permeia no coração uma verdade que não é a verdade. E o pior de tudo, que quando a gente é confrontado dentro dessa verdade, dentro dessa mentira que você acredita que é uma verdade, a gente não consegue de forma alguma sair dela. É como se, queridos, é como se a gente fosse, para me exemplificar para você, é como se a gente fosse chumbado naquilo que eu construí na minha vida e na minha caminhada como uma verdade, e eu não consigo sair daquele lugar. E eu não consigo dar os meus passos diferentes. Eu disse no começo do ano, nos primeiros cultos, que se a gente quiser viver o que Deus tem para a gente viver nesse ano de 2026, que tem novidade de Deus para você, você precisa construir em Deus essa novidade de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso sair da condição do meu mesmo. Eu preciso sair da condição de continuar fazendo as mesmas coisas, para que Deus possa liberar as novidades de Deus para a minha vida. Não é que ela não está disponível, é que eu não consigo tomar posse fazendo do mesmo jeito. Porque se você quiser viver o novo, você tem que sair do velho. Você tem que se desvencilhar do velho. Se você quer viver o novo, você tem que sair do engano, e você tem que vir para a verdade. Por isso que Jesus declarou, há mais de 2000 anos atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
gente tem uma visão para esse tempo de hoje e achar que a verdade é só uma situação filosófica dita pelos homens por aí. Não, não, querido, não é. Ela é muito maior do que isso, e ela alcança lugares aonde você nunca imaginou que ela é capaz de alcançar. E quando a gente está falando dessa verdade, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Jesus está dizendo, não é algo abstrato, não é algo irreal, não é algo assim que a gente fale, uau, não, a gente está falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele é real, a verdade ela é real. E nessa pessoa que é real e verdadeira, a gente encontra princípios éticos, morais. Pensa comigo por um segundo, analise a figura de Cristo. A gente encontra nele princípios éticos, princípios morais, princípios familiares, princípios de convivência, princípios de amor. Princípios de verdade, princípios de redenção, tudo que está nele. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando eu conheço a verdade, eu conheço a Cristo. Quando eu conheço a verdade, eu conheço a pessoa de Cristo. Quando eu conheço a verdade, eu conheço a figura de Cristo. Então vai muito mais longe e alcança muito mais do que aquilo que eu vivo na minha geografia, vivo dentro da minha realidade. Vocês estão entendendo, queridos? Vamos colocar de pé. Então, buscar esse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo não me leva a se redimir do pecado, me leva a se libertar daquilo que não é verdade. E aí, quando a gente leu Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17, isso reflete, através da vida do apóstolo Paulo, o que ele se tornou quando ele passou em Atos capítulo 9. O que ele se tornou? Ele se tornou a diferença daquilo que ele acreditava, porque ele passou de perseguidor a ser perseguido. Então ele passou a conhecer a figura de Cristo. Ele começou a expressar a verdade de Deus. E quando ele escreve Romanos capítulo 12, e tudo que ele escreveu na verdade, a partir do versículo 17, olha que lindo que esse homem veio dizer: não torneis a ninguém por mal,
Ou seja, se ele não está entendendo a verdade, você precisa entender. Se ele não está vivendo a verdade, você precisa viver. Se ele não quis sair do engano, você precisa sair do engano. Não torneis ninguém, ele diz, ninguém por mal. Ele não está dizendo assim, não sejam os judeus, não sejam os samaritanos, não sejam os escribas. Ele está dizendo ninguém. E ele vem dizendo algo ainda mais lindo: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Escute aqui. Tire de dentro de você uma força que você não tem. Tire de dentro de você algo que você precisa superar, algo que precisa sobressair. Esforçai-vos. Ele está dizendo assim: não vai ser fácil, não será fácil, mas é necessário. Esforçai-vos. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque eu conheço a Cristo, eu conheço a figura de Cristo, eu conheço a verdade que liberta, e eu não estou na mentira, eu estou na verdade. Eu conheço o bem e eu conheço o mal, mas o mal não sobressai sobre a minha vida, porque o que sobressai é o bem. É isso que ele está dizendo. A gente tem motivo de sobra todos os dias, se não estiver em Cristo e na pessoa de Cristo, de retribuir o que recebemos. Mas a gente não retribui o que recebemos. Por quê? Porque nós conhecemos essa verdade que vem de Cristo e que se tornou parte da minha vida. E é por isso que eu não atribuo. Como ele diz aqui no final de Romanos 12, 21. Romanos 12, não deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Não sei se você está entendendo como é forte isso. É só para quem conheceu genuinamente o bem e o mal, porque ele esteve nas duas viés. E você também esteve nas duas viés. Você andou nas duas viés. Mas hoje você tem a opção de escolher em qual verdade você vai estar, em qual caminho você vai estar. Há muito tempo as pessoas falam de você. Há muito tempo as pessoas falam de nós. Mas escuta aqui, entenda uma coisa com relação a conhecer o bem e o mal, a verdade e o que não é verdade. Se eu retribuo aquilo que me dá, eu não estou sendo nada melhor do que o outro, eu estou sendo igual. Mas quando eu não retribuo aquilo que me dá, eu estou sendo a verdade de Cristo em mim, a verdade de Deus em mim. Porque o outro, ele pode ser o que ele quiser ser e fazer o que ele quiser fazer, entre o bem e o mal. Mas quando eu estou nessa verdade de Cristo, nessa verdade de Deus, e estou dentro do contexto do bem, eu não vou ficar alienado e não vou me alienar
a essa atribuição vinda do inferno para desconstituir em mim o verdadeiro Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Cristo vive em você. Cristo vive em você. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser sua casa. Se você estiver aqui, eu peço pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser milita carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amador, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu peço pecado.
te conhecer. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você vem vivendo um ciclo vicioso de engano na sua vida. E você não consegue se encher verdadeiramente de Cristo. E você não consegue sair dessa situação. Talvez ela já venha acompanhando você há muitos anos, há muito tempo, e ela já se tornou uma mentira na sua vida, que você olha para ela e fala assim: nossa, isso é tão verdade em mim, e se tornou uma verdade em mim, e ela nunca se satisfaz você, e ela nunca vai satisfazer você. Sabe por quê? Que ela nunca fez e não faz parte da tua vida. E aí você fica vivendo esse engano, esse ciclo vicioso. Sabe, Jesus, Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o caminho. Jesus, Ele não só aponta a verdade, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para você sair desse ciclo vicioso, sair desse engano, sair dessa situação, é preciso ter o autoconhecimento. É preciso fazer a autoavaliação. E é preciso dar um passo para destituir esse engano sobre a sua vida. Sabe, às vezes a gente fica oferecendo para as pessoas, e as pessoas não têm entendimento que o Jesus que a gente apresenta, Ele é real. Ele é uma pessoa. E Ele não olhou para você com os olhos de pecador, de maldade, de engano. Mas Ele, na verdade, Ele traz para você um incentivo e uma motivação de sair deste lugar e se tornar nele. Conquistou na cruz do Calvário. Você que está aqui nessa manhã e precisa dar um passo de fé para sair dessa condição de engano. Por quê, pastor? Porque o Jesus, Ele oferece a vida plena, uma vida de verdade, uma vida constante de relacionamento, uma vida constante de alegria, uma vida constante de satisfação. Eu queria te convidar, você que hoje quer mudar a sua vida, não porque eu estou dizendo, mas é porque Ele te oferece um caminho. Ele te oferece a opção nessa manhã de permanecer no que é errado, ou de vir para aquilo que é a verdade, e é a verdade do Deus. Eu queria que você desse um passo de fé nessa manhã, viesse até o altar
Pode vir, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer sair do caminho mau, você que quer se reconciliar com Ele, você que quer reescrever a sua história, você que quer mudar o contexto da sua história, pode vir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não é uma verdade satisfatória, ela é uma verdade plena. Porque quando ela é plena, e você entende que ela é plena, ela vem e se torna satisfatória, única, e ela está disponível para você. É você que decide ficar nesse ciclo vicioso, ficar nesse engano, ou sair do seu lugar e viver o que Deus tem para você. Louvor vai estar tocando, e você que deseja hoje sair do seu lugar, venha até o altar. Jesus te chama, Jesus te espera. É uma autoavaliação. Ninguém está expondo ninguém, é uma autoavaliação. É uma autocrítica e um autodesejo. Só depende de você. O Senhor já te conhece. Ele já te conhece. Livre pra viver a tua. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em sua presença, viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a livre pra viver a tua vontade. Queridos, para vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Dizer que está numa verdade é muito fácil. Difícil é permanecer nela. Esse é o difícil. Jesus, quando ele disse, João capítulo 8, que a gente leu, no versículo 31, ele diz assim, para aqueles que haviam crido nele: a palavra diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então isso quer dizer que nem todo mundo que estava lá
creu no que Jesus disse. Isso sempre vai existir. Aqueles que creem na verdade e aquele que não crê na verdade. E depois dele dizer isso daí, ele disse assim para as pessoas que creram nele. Não foi uma palavra liberada para todo mundo. Foi uma palavra liberada para alguns. E ele disse assim, ó: se vós permanecedes na minha palavra, vós sois verdadeiramente os meus discípulos, porque conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus estava dizendo também naquele momento, que talvez a gente não consiga enxergar? Jesus estava dizendo assim para aquele povo: hoje eu gero para você, família, a oportunidade de sair deste lugar e poder escrever e viver uma coisa nova. E a oportunidade que Deus gera em certo momento nas nossas vidas, como esse de hoje, foi para aqueles que entenderam. A gente nunca vai somente em mais um culto e mais uma reunião. A gente vai para entender o que Deus já determinou que algumas pessoas viverão na terra. E tem gente aqui que está sendo privilegiado, porque quando a gente recebe algo dos céus, a gente recebe uma premiação. E escute o que eu vou dizer: tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos dá, ninguém tira, porque foi Deus que nos deu. Mas é preciso permanecer. Não está, permanecer. Amém? Coloque a mão no seu coração. Se você quiser também, igreja, repita assim comigo: Senhor, a partir de hoje eu vou permanecer na sua palavra, porque eu conheço a verdade, e a sua verdade me libertou. E a partir de hoje eu me torno, como diz a sua palavra, verdadeiramente o seu discípulo. Glória a Deus. Alguém pode sair do seu lugar e abraçar alguém aqui no altar, em nome de Jesus? Coisas novas, coisas novas, coisas novas, Deus está fazendo aqui. Glória a Deus. E se preciso for, o mar vai se abrir, caminhos do ermo. E se preciso for, o mar vai se abrir. Queridos, terça-feira nós vamos ter a rede de mulheres aqui às 19h30. Quinta-feira vamos ter o nosso culto de celebração nesse lugar às 19h30. Diz que eu vou falar algo para você, que eu vou abençoar para você ir embora. O maior desejo ministerial para esse ministério, Família Herdeiros do Reino,
maior desejo que a gente tem no coração, eu, pastora Érica, as pessoas que caminham conosco, é ver pessoas bem. Ver pessoas bem. Porque se as pessoas estão bem, está se cumprindo o reino, está se cumprindo a palavra. A gente não quer ver ninguém mal, a gente quer ver as pessoas bem. Todo mundo bem. Todo mundo feliz, todo mundo entendendo o que é verdade. E esse é o reino dos céus. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então, querido, quando você não estiver bem, ou algo estiver acontecendo na sua vida, procure algum líder aí da conexão. Nos procure. Porque o desejo ministerial da família Herdeiros do Reino é que você esteja bem e permaneça bem todos os dias. Porque esse é o propósito do céu. Amém? Deus abençoe, família Herdeiros do Reino. Vai na bênção do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana de vitória. Deus te abençoe. Deus está fazendo